Meus amados e queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com grande alegria que eu cumprimento você, professor, aluno da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos nos aproximando de mais um trimestre e eu tenho a honra de estar cooperando com mais uma edição da nossa revista Ensinamentos Bíblicos. Nesta feita, nós vamos estar estudando sobre o livro de Eclesiastes. Esse livro que, ao meu ver, é uma pérola do Antigo Testamento. O tema da lição desse trimestre que nós vamos estar estudando é Eclesiastes, uma reflexão sobre a realidade da vida. Antes de tecer algum comentário sobre a revista em si, eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus pela honra de poder cooperar com a edificação da igreja na escrita dessa revista. Agradecer também nosso pastor-presidente, pastor Silas. Agradecer ao diretor executivo, pastor Leandro, a gerente de publicações, a irmã Michele. Agradecer ao pastor Paulo e, na pessoa do pastor Paulo, toda a equipe do CAPED, que faz parte do Ministério de Ensino do nosso ministério, uma equipe abençoada, capacitada, cheia do espírito e do conhecimento e que, com certeza, ao longo deste projeto, desde o seu início, tem sido instrumento de edificação para a igreja através do ensino da palavra de Deus. Então, a minha gratidão a todos os nossos irmãos que fazem o CAPED, nossa gratidão também ao pastor Micaías, que foi quem fez a revisão do texto dessa revista, o pastor Marcos Gonçalves Buenos, que foi o editor de arte, que fez a diagramação, o John Wesley, que fez a linda capa desta revista. Com certeza os irmãos estarão aí achando um trabalho muito bonito. Nossa gratidão a todos que estão envolvidos nesse projeto. Como falei, nós vamos estar estudando o livro de Eclesiastes. Há quem diga que o livro de Eclesiastes é o livro mais mal-humorado da Bíblia, Eu, particularmente, não concordo muito com essa fala, Ao debruçar-me sobre o livro de Eclesiastes, quando recebi o desafio de estar escrevendo uma revista, baseado neste livro bíblico, eu pude perceber o quanto a mensagem de Eclesiastes é atual e importante para a igreja hoje, para o povo de Deus hoje. É uma mensagem que nos leva a refletir com responsabilidade e seriedade sobre a realidade da vida. Nós tivemos a preocupação, e aqui fica essa chave para os nossos professores e até mesmo para os alunos compreenderem a lógica que nós seguimos ao escrever essa revista. Quando eu recebi esse desafio de escrever a revista, eu procurei seguir a lógica do livro, Capítulo por capítulo, os irmãos vão perceber que as lições elas foram escritas de uma forma a abarcar todo o conteúdo, dos 12 capítulos do livro de Eclesiastes. E essa é uma recomendação, que eu deixo principalmente para os alunos, Toda semana se debruce, sobre o capítulo que vai estar sendo tratado naquela lição, Procure ler bíblias de estudo, procure ler bons comentários, realmente se debruce, Se alimente da palavra, mastigue a palavra. Tenho certeza que o Senhor há de ministrar até muito mais no seu coração do que aquilo que Ele ministrou no nosso coração. Pois, afinal de Deus, a palavra de Deus ele é como um poço muito profundo, Por mais que o homem ele
extrai ali a água daquele poço, essa água, ela sempre é uma água nova, né? E eu tenho certeza que esse processo de meditação, né, capítulo por capítulo no livro de Eclesiastes, vai fazer com que você compreenda aquilo que o Espírito de Deus quis transmitir através do seu servo, do escritor deste livro, e para a edificação da igreja, do povo de Deus, ao longo dos anos. Nós vamos estar comentando nesta feita a lição de número 1, que tem o seguinte título: Eclesiastes, a palavra do pregador, né? Essa lição de número 1, ela é uma lição introdutória, né? Nós tivemos a preocupação de destacar todos os aspectos contextuais que estão envolvidos ali no livro de Eclesiastes para uma compreensão melhor do todo do livro, né? É uma regra básica da interpretação de texto, né? Conhecer o contexto para entender a verdadeira intenção do autor ao transmitir a sua mensagem. Então, seria impossível nós compreendermos a profundidade da mensagem de Eclesiastes apenas fazendo uma leitura superficial do livro, né? É necessário, é importantíssimo que nós conheçamos, que nós tenhamos pelo menos uma base, né, de todo o contexto histórico, literário que está envolvido no livro de Eclesiastes, para que nós possamos compreender essa mensagem e por ela ser edificados. O livro de Eclesiastes faz parte de uma classe de livros do Antigo Testamento que nós denominamos livros de sabedoria, né, ou livros sapienciais. Esse nome, Eclesiastes, né, está ligado tanto à raiz hebraica quanto à raiz grega dos nomes que estão envolvidos neste livro. Por exemplo, nós temos Corelete, que é uma palavra hebraica e que significa o pregador, né? Aquele que transmite uma mensagem. Mas quem transmite uma mensagem, transmite a alguém, né? Então, nós temos a assembleia, que são aquelas pessoas que dão ouvidos à pessoa que está transmitindo a mensagem. No caso aqui, né, o correlete, o pregador, o orador, né? E a palavra grega que se refere à assembleia é eclésia, né? Uma palavra até hoje muito conhecida no meio evangélico, e essa palavra significa, né, assembleia, ajuntamento de pessoas, e é dessa palavra, eclésia, que vem o nome do livro que nós vamos estudar, Eclesiastes. Ou seja, né, é aquele que ajunta a assembleia, ajunta as pessoas para transmitir uma mensagem. Mas é importante nós destacarmos que essa expressão hebraica, correlete, ela não está ligada apenas a alguém que transmite uma mensagem a um grupo de pessoas, né? Ou que transmite sua ideia com argumentos lógicos a uma assembleia. Mas ela também está ligada à questão da pessoa que dialoga consigo mesmo, né? Que reflete sobre os vários temas que fazem parte do seu cotidiano. E no caso aqui do livro de Eclesiastes, o correlete, ele faz uma reflexão sobre a realidade da existência humana, a realidade da vida. Essa lição de número 1, meus amados irmãos, nós dividimos elas em 3 pontos. O primeiro ponto, nós destacamos as questões introdutórias do livro, como é de praxe. É importante, quando nós vamos estudar um livro da Bíblia, nós conhecermos o seu autor, nós conhecermos o momento, as circunstâncias em que este livro
foi escrito, né? Para quem este livro foi escrito. Então, nós tivemos essa preocupação de destacar esses pontos que são importantíssimos para uma correta interpretação de um texto bíblico, no caso, o livro de Eclesiastes. Nós partimos do pressuposto que o escritor do livro de Eclesiastes foi Salomão. É verdade que no meio acadêmico existe todo um debate em torno da escrita do livro de Eclesiastes. Muitos teólogos afirmam que não foi Salomão que escreveu Eclesiastes, mas afirmam isso sem nenhum fato, né? Sem nem algo que realmente comprove a veracidade da fala deles. Falam isso por seus pressupostos liberais, né? Falam isso por seus pressupostos filosóficos, mas não por fato. Ao contrário da posição tradicional, que afirma ser Salomão o escritor do livro de Eclesiastes, e faz isso não por achismo, mas baseados em evidências. E talvez você se pergunte, que evidências são essas, né? As evidências internas do próprio livro de Eclesiastes, né? Quando nós vamos fazer uma leitura, né, atenta do livro de Eclesiastes, não tem como a nossa mente não se remeter, né, a Salomão. O próprio livro de Eclesiastes, ele já começa no capítulo 1, versículo 1, com a seguinte expressão: filho de Davi, rei de Jerusalém. Uma simples leitura dessa expressão bíblica já nos remete, já nos faz uma ligação mental, né, à pessoa de Salomão. Mas não fica por aí, meus irmãos. Como nós bem destacamos aqui no texto, né, o escritor de Eclesiastes, ele afirma ter grande riqueza e sabedoria, como está registrado em Eclesiastes 2, do verso 1 ao verso 11. E isso ecoa, né, a pompa do reinado de Salomão, conforme está registrado em 1 Reis, capítulo 4, do verso 20 ao verso 34, dentre outras evidências que nós destacamos aqui no texto da revista e que apontam, né, para Salomão como o mais provável autor do livro de Eclesiastes, né? Com relação à data e ao local em que este livro foi escrito, nós não temos como definir com precisão, né, o local em que esse livro foi escrito e tampouco a sua data. Mas possivelmente Salomão escreveu este livro na sua terceira idade, podemos assim dizer, né, no auge da sua experiência. Tanto é que nós destacamos aqui uma fala do pastor congregacional Joel Leitão de Melo, que inclusive também escreveu um comentário do livro de Eclesiastes, e se não me falha a memória, foi publicado pela CPAD, e ele afirma algo bastante interessante. Ele diz que Eclesiastes foi escrito por Salomão em sua velhice, quando este estava decepcionado com as coisas materiais e reconhecendo o valor da aproximação de Deus, né? Então, esse pastor congregacional, pastor Joel Leitão de Melo, que também é um grande estudioso da palavra de Deus, um biblista, ele corrobora com esse entendimento, né? E o livro de Eclesiastes, ele foi escrito por Salomão como um testemunho para uma geração mais jovem do seu tempo, né? Salomão, ao perceber quanto tempo havia perdido, né, depois que colocou o seu coração nas coisas materiais, naquilo que a sabedoria humana que ele havia adquirido, até mesmo da parte do próprio Deus, havia lhe proporcionado, né? Quando ele percebe que tudo aquilo não passa de vaidade, ele resolve, né, quando ele acorda, escrever este livro como um testemunho
de que o que vale realmente a pena, né, é servir a Deus, é temer a Deus, é considerar a Deus em todos os seus caminhos. Esta é a coisa mais sensata, né, que o judeu jovem do tempo de Salomão poderia fazer, e é a coisa mais sensata que nós podemos fazer hoje também, né? É temer a Deus em todos os nossos caminhos. Então, nós podemos afirmar que o livro de Eclesiastes é um testemunho do quanto vale a pena considerar a Deus nos caminhos, do quanto vale a pena temer o Senhor, do quanto tudo aquilo que é terreno, né, é transitório e é passageiro. No ponto 2 desta lição de número 1, meus irmãos, nós destacamos o contexto bíblico, histórico e teológico do rei Salomão, né? Se nós queremos entender a mensagem de Salomão, é importantíssimo que nós conheçamos bem quem foi Salomão, né? Então, primeiramente aqui nós fizemos uma breve biografia, né, de Salomão. Salomão, ele foi filho de Davi com Batseba, né? E o seu nome significa pacífico. E é interessante que quando nós olhamos para o reinado de Salomão, nós vamos perceber que o reinado de Salomão, do ponto de vista das guerras, do ponto de vista político, ele foi um reinado pacífico. Ao contrário de Davi, que estava constantemente envolvido em guerras, né, contra os filisteus, os demais povos ali da circunvizinhança de Israel, Salomão, podemos dizer que ele teve um reinado pacífico. E esse reinado pacífico foi o ambiente favorável, né, pelo qual ele pôde desenvolver uma política em Israel que fez com que Israel prosperasse, né, politicamente e economicamente falando, de uma forma, né, destacável. Porém, o profeta Natã, que era o responsável pela educação de Salomão, ele o chamou de Jedidias, conforme está registrado em 2 Samuel 12, 25, e esse nome significa amado por Jeová, né? Deus, ele fez uma aliança de amor com Salomão. Deus, ele se revelou para Salomão. É importante nós destacarmos isso. Quando nós vamos ler a vida de Salomão, nós vamos perceber que ele teve um início maravilhoso, né? Nós vamos perceber que realmente a graça divina estava sobre a vida de Salomão. E ele começou a reinar ainda muito jovem, com 20 anos de idade, e ele foi o terceiro rei, né, da história da monarquia de Israel, reinando provavelmente aí em meados de 970 a 930 a.C., ou seja, o reinado de Salomão durou cerca de 40 anos sobre Israel, né? E o ápice do reinado de Salomão, não tem como deixar de destacar isso, fizemos isso no texto dessa lição, foi a construção do templo para a adoração do Deus de Israel. Até então, o Deus de Israel, ele era adorado no tabernáculo, né? Um tabernáculo que estava de cidade em cidade, ficou um tempo em Siló, mas não tinha um lugar fixo para a adoração, enquanto a religião de Israel ainda girava em torno, né, do tabernáculo. Porém, Davi, ele tem um sonho de construir uma casa para Deus, né, um templo para Deus, sendo que Deus não lhe havia pedido nada disso. Porém, Deus não permite que Davi construa esse templo, pelo fato de Davi ser um homem de guerra, né, ter o sangue de muitas pessoas em suas mãos, mas Deus faz uma aliança com Davi, uma aliança eterna, diga-se de passagem, e uma das coisas que estavam envoltas nessa aliança que Deus faz com Davi é que Deus afirma que Salomão, o descendente de Davi, seria aquele que construiria o templo, né, que realizaria o sonho
de Davi de construir uma casa para Deus, né? E nós podemos ver, né, registrado nas Escrituras, todo o projeto, tudo aquilo que foi levantado no livro de 1 Reis, capítulo 5 ao 8. Né? Então, esse templo, irmãos, foi o ápice do reinado, né, de Salomão, tanto é que esse templo ele ficou conhecido historicamente como o Templo de Salomão. E devemos destacar que Salomão ele foi o último rei da monarquia unificada de Israel. Depois de Salomão, Israel se divide em 2 reinos, né? O reino do sul, ou Judá, e o reino do norte, ou Israel, né? O reino de Judá, ele foi governado hegemonicamente pelos descendentes de Davi, enquanto o reino de Israel, né, tiveram aí várias dinastias, né, começando com Jeroboão, e depois dele se levantaram outros reis de outras famílias que criaram outras dinastias, algumas que governaram por pouquíssimo tempo, outras por um pouco mais de tempo. Mas o fato é que depois de Salomão, né, o reino ele foi dividido, ele foi facelado. Agora, algo que nós podemos dizer assim, que se destaca na vida de Salomão, que é o diferencial na vida de Salomão, é que Deus deu sabedoria a Salomão. Uma sabedoria que nenhum habitante da terra no seu tempo, né, tinha semelhante. Muito por conta também da aliança que Salomão faz com Deus em Gibeão, quando ele tem aquela visão e Deus lhe pergunta o que ele queria. Salomão não pediu riquezas, Salomão não pediu a vida dos seus inimigos, Salomão pediu sabedoria para governar. E Deus lhe deu, de fato, esta sabedoria que ele tanto almejava, e esta sabedoria fez com que Salomão adquirisse riquezas, adquirisse fama internacional, adquirisse status, e todos os resultados dessa sabedoria inigualável que Deus deu a Salomão, né, podemos destacar num texto bíblico de 1 Reis, capítulo 4, do verso 29 ao 34. Esse texto resume muito bem, né, a vida de sabedoria de Salomão. E esse texto diz assim: deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Esraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido a sua sabedoria, né? Dentre estas pessoas de outras nações que foram testemunhar, que foram ouvir a sabedoria de Salomão, nós podemos destacar a rainha de Sabá. Mas nem tudo foi flores na vida de Salomão. Salomão, infelizmente, cometeu alguns erros que podemos dizer que quase comprometem, né, a sua salvação, né? O texto do Pentateuco, Deuteronômio, capítulo 17, dos versos 14 a 17, traçam ali o que o futuro rei deveria ter para que ele tivesse a bênção de Deus, né? Por exemplo, ele não deveria ter muitos cavalos
Isto significa que esse rei ele não poderia confiar no poder do exército, ele não poderia fazer voltar o povo para o Egito, não deveria ter muitas mulheres e não deveria possuir muita prata e ouro. Então nós percebemos que Salomão, ele quebrou todos esses princípios estabelecidos por Deus, né, para que o rei tivesse a bênção de Deus, né? Ele, com essa atitude, né, acabou resultando no seu fracasso e em todo o tédio que se transformou a sua vida na sua velhice, né? Ao estabelecer relacionamento com mulheres estrangeiras, movido por luxúria e ambição, Salomão incorreu na prática da idolatria, o que trouxe sobre ele a indignação divina. Aqui nós podemos destacar uma lição prática muito importante. Por mais que nós sejamos escolhidos de Deus, por mais que o Senhor tenha nos alcançado com a sua graça salvadora, nos tenha feito filhos seus em Cristo, por mais que Deus, quem sabe, tenha alguma chamada específica na vida de alguém, não se pode brincar com princípios divinos. Vejam como Salomão começa bem a sua vida com Deus, a sua vida como rei, a sua vida como representante de Deus diante do povo de Israel. Mas, infelizmente, ele quebra princípios estabelecidos por Deus. E esses princípios começam a levar Salomão por um caminho de ruína. Salomão, ele não tinha desculpas. Ele estava privado de conflitos externos. Ele só precisava guardar-se das más inclinações. Porém, infelizmente, ele falhou, né? Porém, toda essa experiência de Salomão, né, fruto dos seus erros, fez com que depois de muita reflexão, ele escrevesse esse livro, no final da sua velhice, né, como um testemunho para que as pessoas não caíssem no mesmo erro que ele caiu. Não existe, como nós destacamos aqui, nenhum texto bíblico, né, que relate o arrependimento de Salomão, mas o livro de Eclesiastes, partindo do pressuposto que Salomão o escreveu, deixa entender que foi isso que aconteceu. Salomão, ele se arrependeu, né, de suas más obras, dos seus erros, e no final da sua vida se voltou para Deus. Há quem diga que Salomão não foi salvo, né? Eu, particularmente, a partir desse estudo que fizemos do livro de Eclesiastes, entendendo que Salomão foi o escritor de Eclesiastes, né? Eclesiastes é um testemunho que Salomão, no final de sua vida, depois de toda aquela experiência, né, de tédio que os irmãos vão estar estudando durante as lições que vão vir adiante, né, ele cai em si, ele reconhece que a vida não tem sentido longe de Deus, longe do temor ao Senhor. No ponto 3, nós destacamos o contexto do livro de Eclesiastes enquanto produção literária, né? Quando nós estudamos a Bíblia, quando nós estudamos especialmente o Antigo Testamento, nós vamos perceber que o Antigo Testamento ele é dividido em 5 partes, né? Pentateuco, que são os primeiros 5 livros do Antigo Testamento escritos por Moisés. Nós temos os livros históricos, nós temos os livros poéticos e nós temos os livros proféticos. O livro de Eclesiastes, ele se enquadra na categoria de livros poéticos do Antigo Testamento e ele está repleto, meus irmãos, de princípios e doutrinas que são valiosíssimos para a nossa fé cristã. Alguém
que faz um estudo sério de Eclesiastes, um estudo piedoso, com oração, né, com responsabilidade interpretativa, hermenêutica, né, certamente vai ser muito abençoado com o estudo desse livro, porque a gente vai desenvolver uma visão realista da vida. A gente vai entender que esse mundo é mau, né? A gente vai entender que é impossível encontrar a felicidade longe de Deus. A gente vai entender que as riquezas, a fama, o status que alguém pode alcançar nesta vida são efêmeros, são passageiros. E Salomão aborda tudo isso no livro de Eclesiastes. Nós destacamos aqui a poesia no Antigo Testamento e Eclesiastes. Pelo livro de Eclesiastes fazer parte do aspecto da categoria poética dos livros do Antigo Testamento, nós precisamos entender que existia no Antigo Testamento, na literatura de poesias, basicamente 3 tipos de literatura de poesia, que eram as poesias lírica, didática e gramática. A poesia lírica, ela expressa o sentimento do poeta, que é uma característica que nós podemos perceber, por exemplo, no livro de Cantares, né? O escritor de Cantares expressando o seu sentimento pela sua amada. A poesia didática é aquela que transmite um conhecimento às outras pessoas. O que é comum, por exemplo, nós vermos no livro de Provérbios. E, por fim, a poesia dramática é aquela que expressa o drama em ação. E nós vemos isso principalmente no livro de Jó, né? Uma característica predominante no livro de Jó. O livro de Eclesiastes, ele se enquadra na categoria de uma poesia didática. É uma poesia que tem como objetivo trazer ensinamentos, trazer princípios de sabedoria para serem aplicados no dia a dia. É por isso que a leitura de Eclesiastes é até uma leitura assim, muito prazerosa de se fazer. Não é uma leitura cansativa como, por exemplo, a leitura do livro de Levítico, né? Quando a gente vai ler o livro de Levítico, precisa muita força de vontade, não é verdade? Mas não, é diferente o livro de Eclesiastes. Por ser uma poesia, é aquela leitura prazerosa, gostosa e repleta de ensinamentos, princípios que, se forem aplicados na nossa vida, com certeza nós vamos desenvolver um viver sábio neste mundo, né? Meus irmãos, nós destacamos aqui também algumas palavras-chave que vão ser importantíssimas. E essas palavras, elas já aparecem nos primeiros versículos do capítulo 1 do livro de Eclesiastes. E são palavras que nós vamos nos deparar com elas no todo do livro de Eclesiastes. Por exemplo, nós vamos ver muitas vezes, basicamente 35 vezes no livro de Eclesiastes, segundo alguns biblistas, né, a palavra vaidade. A palavra debaixo do sol aparece pelo menos aí umas 29 vezes. Proveito, resultado, é outra palavra que aparece bastante também no livro de Eclesiastes. A palavra trabalho, né, aparece cerca de 23 vezes no livro de Eclesiastes. E no caso aqui, a maioria das vezes num sentido negativo, né? Como aquele trabalho que traz a ideia de tristeza, de frustração, de fadiga. E a palavra homem, né, é outra palavra que aparece bastante no livro de Eclesiastes, cerca de 35 vezes, né? Essa palavra aparece no livro e, na grande maioria, não está ligada à questão do sexo masculino, mas a palavra ela se refere ao ser humano como um todo, né? É uma análise que Salomão faz do ser humano, da sua experiência de vida aqui na Terra. Os irmãos vão encontrar muita expressão, debaixo do sol, né? Então, essa expressão debaixo do sol, ela
está ligada à experiência, né, complexa muitas vezes do ser humano aqui na Terra e envolta muitas vezes em tantos mistérios como nós vamos estudar durante esse trimestre, meus irmãos, estudando o livro de Eclesiastes. E por fim, eu trouxe aqui uma possibilidade, né, de sumário, de resumo, de esquema de leitura. Eu destaco a importância da leitura do livro de Eclesiastes para que haja um melhor proveito, né, de aprendizado desta lição. E concluindo, nós destacamos aqui algumas lições práticas que são muito importantes. Primeiro, nós precisamos pedir sabedoria divina para viver e especialmente para fazer a obra de Deus. A sabedoria divina pode nos levar a lugares de honra, mas nós devemos saber lidar com essa realidade para que a honra não se torne em desonra. Nós sabemos que a sabedoria levou Salomão a lugares de honra, mas ele não soube lidar com isso e a honra, do ponto de vista espiritual, acabou fazendo com que Salomão enveredasse por um caminho de desonra que quase culmina, né, na perca da sua salvação. Outra lição prática que nós destacamos é que não se pode fazer concessão quando o assunto é a obediência à vontade de Deus revelada na sua palavra. O que tem causado muito prejuízo espiritual a muitos cristãos, né, é fazer concessões com princípios divinos. É selecionar certas coisas que se praticam e outras que não se praticam. E quando o assunto é obedecer à vontade de Deus expressamente revelada na sua palavra, meus irmãos, nós não podemos fazer concessão alguma. Outra lição prática que nós destacamos aqui é que as conquistas e os prazeres terrenos são por natureza transitórios e por isso não devemos colocar neles o nosso coração. Irmãos, é muito bom ter uma vida confortável aqui nesta terra e não tem pecado algum, não tem problema algum a gente trabalhar para morar bem, né, para ter um bom transporte. Porém, nós devemos ter muito cuidado, devemos vigiar para que o nosso coração não esteja nessas coisas, porque tudo isso é transitório, tudo isso é passageiro. E por fim, quando errarmos na caminhada com Deus, precisamos lembrar que o arrependimento é sempre o melhor caminho, né? Todos nós, em algum momento da nossa vida, podemos errar, podemos pecar, mas como diz João na sua carta, devemos lembrar que temos um advogado fiel e justo, Jesus Cristo, que intercede por nós diante do Pai. Que Deus te abençoe, querido professor. Que Deus te abençoe, querido aluno da nossa escola bíblica dominical. O desejo do meu coração e a minha oração sincera a Deus é que esta revista seja um instrumento de bênção, seja um instrumento de edificação para as nossas vidas e que nós possamos a cada dia mais aprender a viver neste mundo mal com sabedoria, com a sabedoria que vai nos levar cada dia mais para próximo de Deus. Eu quero encerrar esta aula fazendo uma oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, damos início a mais um trimestre da nossa escola bíblica dominical. E eu rogo a tua bênção sobre os professores, rogo a tua bênção sobre os alunos, que o teu Espírito use os professores, abra o entendimento dos alunos e que o resultado seja a edificação da tua igreja, Pai. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.